Mano, que parada é essa que você chegou aqui me falando que tá querendo conversar sobre viver pra sempre, velho? Que negócio é esse? Pô, Luizão, caramba, velho, eu assisti um podcast, porque aqui vocês sabem, né, que o Trilho é blockchain, mas é outros futuros também, né? Mas eu assisti um Exato, exato. podcast, velho, do Peter Diamandis. Tá ligado, Peter Diamandis? Tô ligado. Abundância, é o coleguinha lá Abundância e tal. Pô, ele da tem, ele tem um canal Singularity. muito legal no YouTube, cara. Eu mega recomendo. Quem gosta de assuntos de futuros e tal, dá uma olhada. E ele levou um cara lá, o Dr. David Sinclair. E aí, cara, ele falou um negócio que eu realmente explodiu minha cabeça, né? Porque, pô, pensa bem, chat GPT, imagina, o chat GPT pra gente, né? Pra ficar fazendo perguntinha lá que a gente fazia pro Google, pra fazer textinho de post e tal. Agora, imagina um doutor David Sinclair, que é um geneticista cabuloso, entendeu? Que tá trabalhando com longevidade, entendeu? O que que significa AI para um cidadão desse, entendeu? E aí, cara, eu fiquei, tipo, extremamente impressionado com o que ele falou, porque ele colocou que é muito comum no meio científico todo santo dia pipocar mais de 7.000 papers científicos, sacou? E ele fala, velho, eu sou muito ligeiro para ler e tal, e todo dia eu sento de manhã e eu consigo comer 100, entendeu? Só que, tipo, 7.000 estão pipocando, entendeu? Agora imagina agora que ele consegue pegar e falar para AI, sacou? Analisar junto com ele tudo que está saindo, Nossa, sacou? Ao mesmo tempo e verificar o que, que sim. aquilo pode ajudar dentro do projeto dele, sacou? De longevidade. Eu achei essa parada muito foda, pipocou. E aí, cara, no meio da conversa lá com o Peter pergunta para ele assim, cara, o Peter coloca um conceito que chama Aging Escape Velocity, saca? Tipo, como se você, imagina, é tão impressionante e robusto e o avanço das ciências da longevidade nesse ponto que passa você, com um ano de vida, a conseguir aumentar a tua longevidade mais que um ano, entendeu? E aí ele pergunta pro cara, pro Sim. Dave Sinclair, a gente vai chegar a isso nessa data do Aging, Escaping Velocity daqui a quantas décadas, sacou? Aí o Dave Sinclair demora um pouquinho para entender e tal, e chega e manda para ele assim, não, cara, peraí, não, você não tá entendendo, a gente já chegou. A gente só não tem isso disponível ainda, entendeu? Pra Sim. galera. Sim. E tipo, Sim. então, cara, e aí ele falou isso depois de colocar essas questões do AI e tal, porque pra mim seria, sabe, eu não acreditaria se o cara falasse um negócio desse, sacou? Mas, tipo, depois que ele colocou a questão do AI, esse negócio me fez tanto sentido, assim, cara, imagina o tanto que tá andando, né, pra esse pessoal que tá desenvolvendo trabalhos de, putz, consequências absolutamente gigantes pra humanidade com essas novas tecnologias, né? Então, eu fiquei, velho, animadão aí com esse assunto, queria passar pra galera. E acho que vale muito a pena assistir lá o podcast do Peter, que é realmente muito bom. Total, cara. E é muito louco isso, porque geralmente a gente olha para a produtividade conectando com essas coisas mais cotidianas, mesmo que nem você falou, né? Que eu acho que a AI está muito ligada à produtividade. A gente começa a ver, como aumentar a produtividade de desenvolvedores de software, de pessoas que trabalham com marketing. Esse é o discurso, né, no geral. Criatividade também do design e tudo mais. Só que, cara, AI também está impactando esses universos, né? Isso é muito doido. Isso é muito doido. E aí, Sim. o quão facilitar, aumentar a produtividade desse tipo de pesquisa não pode impactar a evolução humana no sentido mais geral, né? Isso é muito, muito doido, cara. Que jeito de abrir o Nossa, é trilho de hoje, hein, irmão? muito impressionante mesmo, né, cara? Imagina daqui a pouco um projeto DAO aí de DeSci, né, colocando, né, como tema a longevidade e trabalhando junto com inteligência artificial, né? Que eu acho que ia Total. ser muito legal. Doideira, cara. Mudando de tópico, irmão. Também queria trazer aqui um assunto sobre o Gitcoin. Para quem não conhece, o Gitcoin é uma plataforma bem bacana de grants, que são esses fundos, né, de grana para você é, custodiar, financiar algum projeto, alguma coisa nesse sentido. É esse termo que a gente utiliza de public goods, né? De você conseguir financiar esses projetos que estão desenvolvendo a infraestrutura do ecossistema Ethereum, algum protocolo que está surgindo e tudo mais. Todo projeto pode concorrer a uma grant que está lá disponível no Gitcoin. E eu queria trazer esse tópico porque acho que foi ontem que o Kevin Ovok, ele é um dos cofundadores do Gitcoin. Ele tinha saído do Gitcoin em 2022, ano passado, por vários motivos. Ele foi empreender uma outra iniciativa focada em hackathon e tudo mais. E ele retornou, porque teve várias questões no período que ele teve fora do Gitcoin. A comunidade deu uma separada bem grande, vários problemas começaram a surgir, pipocar. Eu acho que no sentido geral, assim, deu para perceber que o Bitcoin estava indo para caminhos um tanto estranhos, assim, né? Não tava mais aquela mesma coisa, aquela coisa robusta que a gente sentia do Bitcoin. Eu não sou tão envolvido assim ativamente na comunidade, mas eu conseguia ver isso através de alguns tweets, algumas coisas que a gente via no mundo cripto, né? E eu achei interessante que ele voltou, cara. Ele passou o bastão, né, lá em 2022, agora ele voltou falando que ele tá voltando num papel diferente e também com outros objetivos, com outras responsabilidades.
Mas eu acho que isso acaba trazendo essa tocha, levantando essa bandeira, assim, do quão é difícil rodar um DAO, né, cara? Eu acho que no universo da teoria todo mundo fala, não, é isso, é descentralizado, é autônomo e tudo mais. Só que cada vez mais essa narrativa é desafiada, né? E parece que DAOs que se organizam enquanto DAO, mas se estruturam de uma forma muito mais parecida com uma empresa, principalmente no quesito de liderança. Então, existe uma boa liderança ali, cuidando das coisas que precisam ser cuidadas, passando a sensação para a galera que está financiando, para os investidores, de que essa parada está evoluindo. Isso é muito importante, né? Mesmo no contexto de DAO. Então, eu queria trazer esse ponto aí que eu achei mega Sim, interessante. E é um assunto que a gente está sempre discutindo também, né? Sobre esse dilema das sim. DAOs. Cara, e aconteceu com outros DAOs também, né? Você me falou aí, eu lembrei do caso da Synthetics, né? Do Caim Varvik, que ele inclusive teve um burnout, né, cara? Ficou um tempo fora aí, acho que foi quase um ano aí, ou mais de um ano, algo assim, e o negócio desandou legal. A mesma coisa aconteceu, sabe? Então, o assunto liderança, né? Ele é uma coisa muito relevante para qualquer tipo de projeto, né? Para qualquer tipo de organização que tem trabalho em equipe e tudo mais. E muitas vezes as pessoas enxergam o Now de uma forma um pouco utópica demais, né? Como se fosse algo que vai ter uma horizontalidade, né? E uma, de certa forma, uma organização diferente. Muitas vezes não é, né, cara? É só uma nova forma de se organizar do ponto de vista de tomar a decisão, mas na hora de tocar o projeto em si, é uma coisa mais, cada um ali vai precisar, dentro dos seus núcleos, de uma liderança e tudo, e no caso do projeto inteiro, realmente o Caim lá no Synthetics faz diferença, tanto é que os investidores, como você falou, aconteceu a mesma coisa lá também. E, cara, falando em investidor, eu queria trazer um assunto aqui, Luizão, que é mais Hum. sobre o macro, assim, né, cara? De vez em quando é bom a gente falar um pouquinho sobre o macro. E eu achei muito interessante um vídeo que eu vi do Fernando Urich, falando sobre que a gente não vai ver um crescimento da China como a gente via antes, né? Tipo, meio que ele colocando como se fosse uma coisa certa, né? Não teremos mais um crescimento da China como a gente viu antes, né? E pode ser nem que consiga nem os 5%, né, que é a meta hoje do governo chinês. E aí ele coloca algumas coisas que eu achei muito interessante, relevante, da gente ter pelo menos um conhecimento do que está acontecendo por lá, sabe? Eu acho que tem um grande desafio geopolítico, né, que é com a questão da guerra, com a questão do relacionamento com a Rússia, né? O Total. desafio demográfico, né, da China hoje é gigantesco, né? A China está começando a ter uma redução, né, uma queda populacional, né? Imagina a China que era aquele motor de crescimento populacional absurdo, né? Já está vendo queda populacional, e isso para a economia uma coisa muito importante, algo muito relevante. E dentro do setor imobiliário, a gente tem uma questão muito forte que está acontecendo lá, que é uma queda constante, ano após ano, de vendas de imóveis, né? E aí teve o caso da Country Garden, né? O caso da Country Garden que recentemente divulgou, né, os resultados aí do primeiro semestre com 7 bilhões de dólares de prejuízo, né? O que leva a gente a acreditar que o Partido Comunista Chinês deve, de fato, trabalhar num pacote econômico para o segmento imobiliário lá na China, né? Algo que seria um passo além do que eles já têm feito, com algumas reduções de, de, de taxas de financiamento, com algumas reduções de necessidade de entrada para compra de imóveis e até de reserva para os bancos emprestar, né, para esse fim lá dentro da China. Então, eu acho que esse é um movimento importante, né? Porque, para vocês terem ideia da gravidade do negócio, hoje a Country Garden está com mais de 200 bilhões de dólares em passivo, né? Está devendo mais de 200 bilhões de dólares em bonds, né, para investidores. O valor de face desses bonds, imagina, se eu tenho uma dívida lá que eu comprei da Country Garden de 10 milhões de dólares, tá? E essa dívida aí, a Country Garden me fala, vou te pagar 15% ao ano disso e tal, por isso eu comprei essa dívida da Country Garden. Hoje, no mercado secundário, essa dívida está valendo 10% do valor de face, ou seja, 1 milhão de dólares. Olha só o tanto que o mercado está com medo, né, e prevendo, na verdade, um calote da Country Garden. E recentemente a Country Garden ela quase deu um calote de 20 e poucos milhões de dólares. Ela chegou num período de carência de 30 dias e nos 45 do segundo tempo foi lá e pagou a dívida que tinha desses bonds, né, que estavam vencendo. Então, é uma coisa para a gente ficar muito esperto, porque qual a grande relevância desse negócio, né? Para a gente que está aqui envolvido no mundo cripto e tal, investindo. Uhum, uhum. É, um grande incentivo, uma pressão muito grande do setor tradicional para que hajam incentivos do governo de afrouxamento, né, monetário, de afrouxamento de condições, injeção de capital e de ajuda nesses segmentos importantes do mercado. E normalmente, quando isso acontece, você tem uma explosão dentro do mercado de risco, né, nos preços dentro do mercado de risco. Então, já é mais um cenário que está apontando para uma possibilidade de um bull run explosivo aí nos próximos anos, né? É lógico que isso tudo está se construindo, né? Assim como tem uma outra coisa também que eu achei muito legal, cara, de falar. A gente teve esses dias agora a Fidelity, que é, pô, acho que é a segunda ou terceira maior gestora de capital do planeta, com 4,2 trilhões de dólares de ativos sob gestão.
lançou, né, um manualzinho interno ali deles, né, com uma análise de tese de investimento em Ethereum, cara, em Ether, né, no caso. Coisa mais linda, Então, eu né, achei cara? Coisa muito mais maneiro, linda. cara. Isso é, né, no final das contas, algo muito relevante, né, porque mostra que a Fidelity ela está se preparando, né, ela está se preparando para vender isso para os clientes dela, né. Então, falou sobre Ether como dinheiro, falou sobre Ether como reserva de valor, falou sobre Ether como um ativo que gera rendimentos, né. Então, eu acho que a tese de investimento no Ether é muito, muito, muito forte, né, muito fácil de ser vendida, como a gente falou, tem a parte da rentabilidade que é gerada, né, quando o cara faz o stake, tem a parte do burn, que é a redução, né, e o Ether se tornando deflacionário, a redução de Ether disponível no mercado, né. Então eu acho que tudo isso junto é uma coisa mega interessante e é outro sinal de que no macro a gente tem um desenvolvimento muito interessante acontecendo também, sabe, Luizão? Se eu não me engano, eles até citam o tração de money, né? Que a gente citou alguns trilhos passados aí. É muito, muito maneiro isso acontecendo, né, cara? Essa galera que tá no outro lado lá, começando a chegar próximo dessa galera nerd aqui que também tá movimentando um mercado gigantesco. Mas, querendo ou não, é Sim, uma mano. galera bem nerd, né? E agora tá começando a chegar um povo que tá aí há muito tempo já falando de finanças, né? Sim, mano. Pô, eu achei isso fantástico, né, cara? Foram lá, criaram o relatório, falaram sobre ultrasound money, e é isso, né? Eu acho que pô, essas grandes entidades, elas se movem devagar, sabe? As coisas acontecem numa velocidade muito Sim, pequena. Então, são sinais, né, de que, pô, eles já estão preparando o material, né? O material, quando o ETF sair, né? Imagina um ETF de spot do Ethereum saindo, né? Tudo isso já tem que estar pronto, né? Já tem que ter o material, já tem que estar vendido para os principais investidores, já tem que ter uma noção de quem que vai aceitar entrar, quem que não vai. Então é um processo que tende a acontecer e é mais um sinal muito interessante aí. E tem outro, Luizão. Cara, eu achei muito interessante esse aqui, que foi o Visa, né, a parceria da Visa com o pessoal da Solana, com o pessoal do USDC, cara. Pô, você viu isso daí? Eu achei muito interessante, cara. sim, cara. Achei maneiro demais. Eu acho que Pô, vai começando a mostrar essa combinação, né, de instituições no mercado financeiro, instituições bem grandes, né, e fundamentadas ali, começando a fazer parcerias com protocolos, com ecossistemas como o Solana, que está mais uma vez vindo aqui no trilho. A gente citou no trilho passado o Solana mais uma vez, né? sim, Então está sendo interessante ver esse círculo se fechando, né, das instituições, os protocolos de cripto mais consolidados também. sim, a Visa tá utilizando a Solana agora também para fazer pagamentos, né? Então, utilizando a USDC dentro da Solana, né, para executar pagamentos. Então, é um movimento muito interessante, porque eles já utilizavam a rede Ethereum, né? E agora você tem a opção de utilizar a rede Ethereum, a rede Solana, né, para executar esses pagamentos lá usando o USDC. E aí, cara, me surge, né, aquela dúvida, né? Pô, e aí, o Solana, o Ethereum e tal. E aí, cara, sabe o que aconteceu? Quando eu pensei nisso, eu lembrei do pessoal da Vanek, quando soltou aquele relatório lá deles sobre uma previsão de preço Sim, de Ethereum para 2030, né? Que eles colocavam lá que meio que um preço justo, né, do Ethereum, né, de acordo com o fluxo de caixa descontado e tal, que vem do gas, né, utilizado para pagar as transações e tudo mais, que eles conseguiram fazer essa conta, né, através dessa receita que a rede tem, que seria mais de US$ 50.000, né, o preço do Ethereum em meados de 2030. Mas eles colocam que seria isso se o Ethereum se mantivesse como o ativo principal, né, a layer 1 principal. E aí eles colocam e falam um pouco sobre Solana, falam sobre outras redes, sobre a possibilidade de essas redes acabarem tomando o lugar do Ethereum, né? E nesse caso, o prêmio, né, vamos dizer, de retorno desse investimento nessas redes é muito maior, né, do que hoje a gente conseguiria investindo em Ethereum, né? E vem aí, né, a ideia de ter um hedge, né? Por que não? Eu acho que é importante a gente pensar nesse mercado como um mercado emergente. Eu acho que o Ethereum ainda é o cara, ainda é o cara que a gente está vendo aí como o ativo que vai dominar essa essa arena de mercado, né, de Layer 1, de rede descentralizada, mas é bom a gente estar esperto nos outros ativos aí e também ter algumas posições de hedge aí, para que não corra o risco, né, de repente acabar, enfim, de fora aí do mercado, porque acreditou demais em um lado do segmento e não se protegeu, né? O investidor, ele precisa sempre estar se protegendo, né, Luizão? E aí eu tô de olho, total, cara, no total. gráfico de Solana e Ethereum, né? Eu acho que quem quiser acompanhar, esse é um gráfico importante, Solana e Ethereum, Cosmos e Ethereum, né? No final das contas é sempre bom estar Total. entendendo qual desses ativos está se valorizando frente aos outros. Nesse momento, o Solana e o Ethereum, o Solana estava se desvalorizando bastante frente ao Ethereum, mas já deu uma estabilizada e é importante ver se esse Sim. movimento não vai reverter.
É, porque tem várias narrativas começando a girar em torno do Solana, e agora teve o que a gente citou no trilho passado também, do MakerDAO, utilizando o Solana como código base, e aí o Vitalik saindo das posições dele ali em MKR, então eu acho que tem muito a ver com isso, né, esse movimento do Solana frente ao Ethereum, e eu acho que também tem algumas das complexidades por trás do contexto do Ethereum como um todo, né, que faz tudo isso se parecer uma coisa distante, mas ao mesmo tempo conectada, sacou? Porque se a gente for olhar para o Synthetix, por exemplo, né, que você citou um pouco mais acima, trazendo o caso do burnout, do Caim e tudo mais, né? Cara, o Caim, ele escreveu um artigo recentemente, acho que foi hoje mesmo que ele lançou esse artigo, falando sobre o futuro da Synthetix, né, nesse contexto de escalabilidade, de Layer 2, do Ethereum e tudo mais, e a Synthetix sendo um protocolo bem robusto aí do ecossistema Ethereum e tudo mais. E ele trouxe algumas reflexões bem interessantes ali sobre isso, cara, sobre o quão esse movimento, né, cross-chain, e aí a gente está falando bastante sobre Layers 2, mas também sobre outras chains como o Solana que podem se tornar tão relevantes quanto o Ethereum no futuro, e o quão você facilita esse acesso à liquidez, às liquidezes que estão disponíveis nessas outras chains, né? Porque hoje em dia você tem ali o SNX, né, sendo o token do Synthetix, como principal ativo de colateral para poder utilizar o protocolo. E isso acaba criando essas pequenas bolhas aí de liquidez, né? E você, quando você está falando num contexto tão cross-chain, de tanta escalabilidade, num quesito de chain mesmo, né? Então você tem várias chains para você operar, e tanto no ponto de vista de usuário quanto no ponto de vista de protocolo, é muito sobre você entender qual rede faz sentido focar, né? Então, por exemplo, a Synthetix está focando bastante no optimismo. Só que aí nesse mesmo post, o Caim, ele traz bastante essa questão sobre tirar um pouco a SNX assim de foco, né, começar a abrir mais o espaço para outros ativos como colateral, então você tem uma presença maior ali numa rede como por exemplo não sei se é esse caso, mas como por exemplo a própria Cosmos ou outras redes ali que estão circulando e tem uma liquidez disponível, e como que você mira em possibilitar o acesso à liquidez dessas outras redes e você desenvolveu a aplicação, o protocolo de Synthetix nessas redes para que as pessoas utilizem aquele ativo como colateral, mas você também mirar lá na frente em ter uma própria rede da Synthetix, né? Que é um movimento que a gente está vendo desses protocolos grandes aí da rede Ethereum começarem a discutir bastante também. Então, é bem louco, cara, porque a Synthetix é um protocolo que a gente sempre gostou de estudar bastante, né? E começar a perceber, ainda mais agora com o lançamento da V3, como que eles enxergam essa visão de longo prazo e as complexidades por trás da escalabilidade, né? Enquanto tema, enquanto tópico tão presente hoje em dia. O que que você tá vendo disso daí, cara? Você tem alguma coisa para adicionar também? Cara, sobre essa questão de abrir o colateral, né? Eu acho que até uma vez a gente estava fazendo um tokenomics de um projeto, né, que a gente trabalhou junto, que era sobre sintéticos também, né? E, cara, realmente, você fica preso, vamos dizer, se você tem um token seu que gera colateral para dentro do projeto e tal, é uma coisa positiva, porque gera uma utilidade, né, para esse token dentro daquele ecossistema enfim, gera valor para o token, né? Mas também tem esse lado negativo, né? Você não consegue acessar a liquidez, né, de outros ativos que estão dentro do ecossistema cripto, né? E eu acho que, na verdade, para alguns projetos já é um desafio até maior, né? Tentar acessar a liquidez de ativos que não estão dentro do ecossistema cripto, né? Então, a gente vai ver grandes projetos tendo esse desafio aí para resolver, né? Que é onde a gente pode achar liquidez nova, porque a gente já chegou meio que, de certa forma, no limite aqui do que a gente consegue captar de valor para gerar e emitir, né, esse produto aqui que a gente está oferecendo. Isso acontece com certeza com stablecoins, né? Por isso você vê projetos como o MakerDAO fazendo aquele tipo de movimento, né? E no caso do Synthetix, aí tem uma outra questão. Lá eles têm uma Global Debt Pool, que é uma pool de dívida do sistema, que era algo interessante você ter o próprio token gerando colateral, porque você sabia que você não poderia gerar uma dívida maior do que o sistema comporta, vamos dizer assim, né? E no caso de ativos sintéticos, isso talvez pode ser interessante. Mas no final das contas, eu acho que o mercado sempre vence, né? Vamos dizer assim, né? E eles vão acabar buscando um pouquinho mais de risco para tentar atingir um market share maior e ter um produto que tenha mais sentido mesmo, do ponto de vista da possibilidade de atingir mais usuários e de entregar valor para mais gente e tudo mais. Então, realmente, é um ponto mega, mega importante e relevante, tanto do ponto de vista de segurança, né? Mas também do ponto de vista de possível abrangência de mercado da Synthetics, né? Total, mano, total. Eu acho que é um tópico bem interessante, principalmente quando a gente começa a observar esse novo momento do ecossistema cripto, né?
E, pô, é sempre uma reflexão interessante de se fazer o papel do token do protocolo versus o papel do token da rede na qual esse protocolo está se estabelecendo, e o como isso começa a mudar quando você tem um mundo de Layer 2, né? É bem interessante ver tudo isso, cara, e se comparar, assim, com o passado, né? Com a gente lá construindo um protocolo de ativos sintéticos e se apaixonando tanto por narrativas de DAO e tudo mais, e olhar para tudo isso no mundo de hoje é bem maneiro. Mas acho que a gente fica por aqui por hoje, né? A gente já trouxe bastante coisa boa aí pra gente digerir. E é isso aí, galera. Fica aí com a gente nos próximos trilhos. Foi um prazer estar aqui de novo. E tamo junto.